Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a uma pergunta que recebo com bastante frequência nos comentários aqui do YouTube. Sabendo que Jesus era um homem judeu, e todos os homens judeus deveriam ser casados por ser um mandamento da lei de Moisés, não seria correto também inferirmos que Jesus era casado? E para responder esta pergunta de uma forma mais adequada, é melhor dividi-la primeiramente em duas partes. Primeiro, é verdade que todos os judeus eram casados? E a resposta para esta primeira pergunta é um sonoro não. Nós sabemos que existiam judeus solteiros e celibatários durante o mesmo tempo e lugar em que viveu Jesus. Como, por exemplo, os essênios, que eram judeus apocalípticos que acreditavam, então, estar vivendo no final dos tempos e evitavam ter relações sociais, assim como também compromissos conjugais que lhes distraíssem de seu objetivo último, de estarem totalmente puros diante de Deus. Com isto, muitos judeus que pertenciam a este movimento essênio, eles permaneciam tanto solteiros como celibatários, como nós encontramos sendo mencionados, por exemplo, por Flávio Joséfo, Filon de Alexandria, assim como também por Plínio o Velho. Logo, nós podemos concluir que é um fato que nem todos os judeus eram casados. E além disso também, um outro detalhe, um outro aspecto histórico muito importante, é que na antiguidade era simplesmente impossível que todos os judeus fossem casados, porque muitas mulheres acabavam morrendo durante o trabalho de parto. Havia uma mortalidade feminina muito elevada naqueles tempos. Então simplesmente não havia um número suficiente de mulheres para contrair matrimônio com todos os homens judeus que estavam disponíveis. Então acontecia sim de muitos judeus solteiros permanecerem neste estado, porque simplesmente não havia nenhuma mulher judia disponível para ele. E é interessante também que momentos históricos na antiguidade em que os judeus homens superavam o número de mulheres era mais especificamente quando eles estavam em guerra ou realizando batalhas, porque as mulheres, como elas não iam para estas guerras, para estas batalhas, e o número de homens que acabavam morrendo era muito elevado, então havia uma troca de numeração. Então o número de mulheres permanecia mais elevado do que o número de homens nestes momentos. Mas nos tempos, na época então de Jesus de Nazaré, ali entre o final do primeiro século antes da Era Comum e o início do primeiro século da Era Comum, quando existia o Segundo Templo, o número de mulheres era relativamente menor do que o número de homens. E com isto, existiam sim muitos judeus que acabavam permanecendo solteiros por esta razão. Não encontravam nenhuma mulher disponível para contrair matrimônio. Com isto, nós sabemos que, de fato, não é verdade que todos os homens eram casados. Haviam tanto homens solteiros e celibatários por motivos religiosos, quanto homens judeus que simplesmente não encontravam nenhuma mulher disponível para contrair qualquer matrimônio. E quanto à segunda parte da pergunta, afinal, Jesus foi casado? A resposta mais honesta é que simplesmente ninguém sabe. Mas historicamente é mais provável que não. Se nós observarmos, por exemplo, as fontes mais antigas, que são os evangelhos que fazem parte do Novo Testamento, assim como também os primeiros escritos patrísticos, eles possuem um completo silêncio a respeito deste assunto. Eles nem afirmam e nem negam que Jesus era casado. Mas sabendo que Jesus era um pregador apocalíptico totalmente dedicado a esta causa, muito provavelmente ele também deve ter optado por permanecer solteiro e celibatário de forma parecida com os essênios, para que nada o distraísse daquilo que ele acreditava ser a sua missão, que era proclamar as boas novas do reino de Deus. E é interessante também acrescentar que ainda um outro judeu que permaneceu solteiro e celibatário por semelhantes razões foi, por exemplo, Paulo de Tarso, que inclusive afirma isto no capítulo 7 de sua primeira carta aos Coríntios. E além disto, também é válido acrescentar em relação ao casamento de Jesus, que todos os textos antigos que poderiam dar a entender que Jesus fosse casado, como por exemplo o Evangelho Gnóstico de Filipe, que inclusive é mencionado no famoso livro Código da Vinci de Dan Brown, que ali em suas páginas indicaria que Maria Madalena era a companheira de Jesus e que Jesus inclusive a beijava em seus lábios. Estes textos eles são todos excessivamente tardios, sendo datados ali do terceiro século da Era Comum. E além disto, eles são textos sobretudo lendários, que possuem propósitos teológicos.
Então, este material do Evangelho Gnóstico de Filipe, assim como outros materiais tardios, eles não contêm informações históricas confiáveis a respeito de Jesus de Nazaré. Com isto, eu espero ter respondido a esta curiosa pergunta, mas se ainda restaram dúvidas, como sabem, vocês poderão realizar suas perguntas ou comentários logo aqui abaixo do vídeo no YouTube. E também para aqueles que apreciaram a mais este pequeno vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e a se desenvolver a cada vez mais, e também para aqueles que consideram importante o meu trabalho aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores através da plataforma do Apoia-se, para que desta forma eu possa me dedicar a levar o conhecimento a muitas e muitas outras pessoas. Eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais este vídeo e nos vemos muito em breve no próximo vídeo aqui do canal.